Olá, tudo bem? Hoje resolvi gravar este vídeo trazendo-vos um exemplo em concreto que se passou comigo e que é bem demonstrativo do poder paralelo que existe a nível de Portugal. Em concreto, em relação às empresas de telecomunicações e os contratos de fidelização que essas empresas obrigam na prática os clientes a assinar com elas. Há uns anos atrás eu tive um problema com a empresa de telecomunicações e quando fui reclamar de uma determinada situação, a reação foi muito estranha. Eu fui ter com a empresa porque estava a pagar um pacote muito elevado, comparativamente com outras pessoas que mostraram que com pacotes semelhantes aos meus pagavam, em alguns casos, pouco mais de metade daquilo que eu estava a pagar. Então eu fui negociar junto da empresa um novo pacote que servisse os meus interesses e que fosse mais baixo. Fui diretamente a uma loja dessa empresa e expus o meu caso. Olha, não me interessa manter-me neste pacote, eu quero ir para um pacote mais barato. Qual não foi o meu espanto? Que a reação do funcionário foi: não, isto não é possível, nós não podemos rebaixar o seu contrato. Perante essa resposta, eu disse: bom, vocês não podem baixar esse contrato, mas eu posso mudar de operadora. Sim, você pode. Aí a reação dele foi: você pode mudar de operadora se quiser. A questão é que você está preso por um contrato de fidelização e terá que pagar esse contrato até ao fim. Eu fiquei surpreendido, porque eu já sou cliente dessa empresa, já nessa altura era cliente da empresa há mais de 15 anos, e achei muito estranho e reagi: não, desculpa, você deve estar enganado, porque eu já sou cliente da empresa há mais de 15 anos, não é possível que eu ainda esteja preso por um contrato de fidelização. Uma pessoa que está há 15 anos numa empresa não precisa dar provas da sua fidelidade à empresa. E o funcionário: não, você tem aqui porque na data tal ocorreu isto assim, assim, e você a partir daí passou a estar preso a um contrato de fidelização que só acaba no dia tal, quase 2 anos depois. Perante esta situação, eu fiquei evidentemente extremamente indignado e no caminho de vir embora eu vim a pensar como é que eu ia resolver esse problema. Ou melhor, nessa altura eu já queria era ver até que ponto vai o poder dessa empresa, ou se eu tinha sido meramente mal informado e que as coisas não eram assim. Então, quando cheguei a casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a referida empresa, expor a minha situação, e a reação do funcionário foi: não, sim senhor, nós podemos até mexer no seu contrato, baixar aqui o contrato, e deram um valor. Aí eu quis testar até o poder dessas empresas, uma vez que continuava a tal situação de eu estar preso por um contrato de fidelização, e inclusivamente o que um funcionário me disse é que se fosse alterar o pacote, o contrato de fidelização ia voltar a contar a partir da data desse dia. Ou seja, o contrato que ia vencer dentro de ano e meio mais ou menos, iria voltar ao início e ia ter mais 2 anos de fidelização. Perante isso, então eu quis fazer um teste à empresa. Disse: não, mas a questão é a seguinte: eu afinal não quero continuar com vocês, não quero continuar com empresa nenhuma, eu quero deitar abaixo o serviço, porque mesmo com o valor que você me está a apresentar, eu não tenho condições de pagar. Eu fiquei desempregado, não tenho rendimento, de forma que eu quero pura e simplesmente cancelar o serviço e ponto final. O funcionário disse: não, isso não pode ser, mas não posso cancelar o serviço sem você pagar o serviço todo. Ou melhor, você pode cancelar o serviço, só que terá que pagar pelo ano todo. Ou seja, o que eles estavam a dizer é que eles cancelariam o serviço, mas eu ia ter que passar a pagar por um serviço que deixaria de ser prestado. Isso para mim, evidentemente, é um total absurdo. Ninguém pode ser obrigado a pagar por um serviço que não está a ser prestado. Houve ali uma certa discussão, inclusivamente quando eu disse a ele que, pronto, que não iria pagar porque exagerei a situação. Disse que eu estava numa situação de ou usar os recursos que tinha para comer ou pagar a telecomunicações, e entre uma opção e outra eu evidentemente optava por comer. Comer garantia-me a vida e as telecomunicações eu podia viver sem elas. O funcionário teve uma reação muito estranha e saiu qualquer coisa desse género: os portugueses têm a mania que as coisas se resolvem dessa maneira, não se paga e ponto final. Então, com essa reação dele, a conversa acabou por ali. Eu disse: isto não vai ficar assim, eu vou querer saber se de facto essas empresas têm esse poder todo.
fiz um mail, mandei para a Anacom e expus o caso exatamente nesses termos, dizendo uma situação em que eu estou desempregado, não tenho condições financeiras de continuar a pagar, enfim, construí esse cenário para ver até onde vai o poder dessas empresas. Ao fim de alguns meses, que demorou uns meses a Anacom me responder, ela respondeu-me, e eu não vou ler o e-mail todo, eu vou só ler um parágrafo que é bem elucidativo do poder que essas empresas efetivamente têm. Esse parágrafo diz o seguinte: é importante que saiba que o seu prestador não pode recusar-se a cancelar o contrato, mas a situação de desempregado ou de dificuldade financeira podem não ser motivos contratualmente previstos para seu cancelamento. Desta forma, se ainda estiver dentro do período de fidelização, o prestador poderá exigir o pagamento de uma penalização pelo cancelamento antecipado do contrato. Ou seja, o que a Anacom está a dizer é que efetivamente as empresas têm esse poder. Efetivamente, o que ela está a dizer é que efetivamente o facto da pessoa estar perante uma situação de optar entre a sua sobrevivência e pagar as telecomunicações, elas devem optar por pagar as telecomunicações. Pagar as telecomunicações, cumprir esse contrato, é mais importante do que a vida da pessoa. É basicamente isto que está a ser dito. Não vale a pena vir com outras histórias, porque o caso que eu pus foi um caso extremo. Um caso em que uma pessoa tem que optar entre usar os recursos que tem para sobreviver, para a sua sobrevivência, para se alimentar e pagar as telecomunicações. O que a Anacom deixa claro é que isto pode não ser razão suficiente. Na altura, eu tive uma das reações que tive, e cheguei inclusivamente a publicar um post no Facebook sobre isso, a perguntar se morrer seria razão suficiente. Ou se, no caso de morte, a empresa poderia ir ao cemitério, ou então com alguém da família exigir o pagamento, porque morrer não é razão suficiente para deixar de se pagar as telecomunicações. Mas para vocês verem, na minha ótica, eu estou convencido que na sua que está a assistir esse vídeo, ao ponto em que as coisas chegam. Mas eu não deixei por aí. Eu queria saber, eu queria ir mais além. Eu queria saber o que é que os partidos pensavam disto. Como estávamos a poucos meses das últimas legislativas, eu então mandei um e-mail com o texto semelhante àquele que já tinha mandado para a Anacom e a dar o meu parecer sobre aquela situação, que parecia-me todo aquele absurdo, e eu queria saber o que é que os partidos pensavam disso. Mandei apenas para os partidos que têm assento na Assembleia e desses partidos que têm assento, 2 deles não responderam. Não vou dizer quais foram, mas provavelmente o ouvinte que está a assistir a este vídeo deve imaginar quais, porque isto foi antes das eleições e evidentemente o texto que eu lá pus não era simpático, digamos assim, para esses partidos e esses pura e simplesmente ignoraram os meus e-mails. Os outros responderam, todos a concordar que a situação tinha que ser revista, que não estava certo, que já havia muitas queixas de muita gente. Um dos partidos disse que já tinha tentado resolver esse problema, mas que não tinha poder suficiente e que, portanto, seria necessário ele ter mais poder na Assembleia. Ou seja, de certa forma também aproveitou o e-mail para tentar ganhar mais um voto, para poder ter força no Parlamento, para defender ou melhor, para atacar esse tipo de ilegalidades e repor a moral no sistema. Outro partido também reconheceu que era preciso rever essa lei, reduzindo, no caso deles, eles consideravam que era reduzir o tempo de fidelização, e no caso de um outro, ele disse que já tinha comunicado essa situação à DECO, mas nenhum deles disse taxativamente que esta lei é absurda e pura e simplesmente tem que acabar os contratos de fidelização, ponto final, parágrafo. Como é que eu entendo, então, que deveria ser essa situação? Eu entendo que os contratos de fidelização deveriam funcionar como algo semelhante, ou melhor, não deveria existir contrato de fidelização. O que deveria existir é o seguinte: se as empresas querem fidelizar o cliente, então fidelize-o a posterior. Faça como, por exemplo, os seguros.
em que cada ano que o cliente se mantém na empresa, ela faz um pequeno desconto, até um determinado limite. Cada ano ela vai fazendo um desconto, até chegar a um ponto em que, de facto, o cliente, desde que esteja satisfeito com o serviço, não tenha nenhum motivo para mudar, não vai mudar, porque está a ser beneficiado pelo facto de haver da parte da empresa um reconhecimento pelo seu desconto. Vejam, por exemplo, o meu caso, que já estou nessa empresa há mais de 15 anos, e agora muito mais, eu já teria atingido o topo máximo de descontos, com certeza absoluta, e não iria cogitar qualquer hipótese de mudar para outra empresa, porque se fosse mudar esse período de fidelização, digamos assim, a posterior, como eu digo, iria começar a contar do início. Portanto, eu acho que as empresas poderiam fazer dessa forma. Dessa forma, elas iriam fidelizar o cliente pela positiva e não através de uma imposição de uma regra que, no fundo, é aquilo que acontece. Agora, a questão é o seguinte. Posto isto, fica provado que, de facto, existe um poder oligarca que controla, de alguma forma, o Parlamento. Aliás, um dos partidos que me respondeu falou exatamente nesses termos, que existe um poder oligarca. Ou seja, eles reconhecem que existe esse poder paralelo. Agora, o absurdo é eles saberem que existe, eles falarem nele e, no entanto, fala-se no exemplo das oligarquias na Grécia como se isso fosse um problema grego, como se Portugal não tivesse esse problema. E a questão é o seguinte, se existe uma oligarquia que controla o Parlamento, para que essas eleições, se afinal de contas, quem vai controlar o poder é esse poder paralelo? O que a gente está a fazer quando vota, basicamente, e isso torna-se cada vez mais evidente, é apenas escolher quem são as pessoas que vão estar no Parlamento ao serviço dessa oligarquia. Ora, eu não quero escolher uma pessoa para servir uma oligarquia. Eu quero uma pessoa que vá lá para servir os meus interesses e o interesse do país do modo geral. Para servir as oligarquias, isso não faz nenhum sentido. Isso só funciona em regimes ditatoriais. Ou seja, no meu entender, e cada vez mais, felizmente, as pessoas começam a abrir os olhos para isso, o que nós vivemos é numa ditadura. Ditadura dos partidos, ditadura das oligarquias, seja o que tipo for. As eleições não passam, no meu ponto de vista, não passam de uma farsa. É apenas dar uma ideia de democracia a um modelo que não tem nada de paralelo, nada de democrático. Aliás, já gravei um vídeo sobre isso, já gravei um vídeo onde eu exponho a minha maneira de ver como deveria funcionar uma democracia de facto, e se você não viu, aconselho a ver. E nesse vídeo você vai ver como é possível criar, a partir do modelo que nós temos, um modelo efetivamente democrático. O que existe não é democracia, o que existe é, de facto, um poder paralelo que controla o Parlamento. Pronto, hoje ficavam por aqui. Espero que você partilhe esse vídeo por o maior número de pessoas possível, porque nós temos que, todos juntos, abrir cada vez mais os olhos para os portugueses. Se você tem situações semelhantes, se já passou consigo situações semelhantes, grave também um vídeo, partilhe na internet. Eu terei todo o prazer em partilhar o seu caso também, porque só demonstrando de forma clara e inequívoca que existe esse poder paralelo é que nós teremos força para combatê-lo. De outra forma, ele vai continuar a existir e esta democracia vai continuar a fazer de todos nós apenas aquelas pessoas que legitimam a ditadura, que é o que de facto vivemos. Nós vivemos efetivamente numa ditadura de partidos, numa ditadura oligarca que usa o voto como meio de legitimar os ditadores que mandam nisto tudo. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.